Dá só uma olhada a que ponto chegou o Sport Clube Corinthians Paulista. Há uma clara insatisfação da torcida, com o trabalho de Fábio Carille em 2019. Parte dessa torcida, entre os quais eu me incluo, dentro dessa parte eu me incluo, que já apontavam e alertavam sobre a grande possibilidade de um trabalho ruim neste ano, depois do anúncio da volta dele, que nunca se iludiram com um campeonato brasileiro absolutamente circunstancial em 2017, e sempre alertaram a respeito da qualidade de jogo proposta, que sempre foi muito ruim. E há uma outra parte que estava iludida no começo do ano, que acreditou na melhora do time depois da volta dele e se vê agora frustrada por esse momento péssimo que vive o time do Corinthians, apesar da ilusória quarta posição no Campeonato Brasileiro, até agora sendo mantida ali aos trancos e barrancos, mas logo logo o Corinthians fatalmente vai despencar no campeonato, porque a posição real do nível de jogo proposto do Corinthians é 11º, 12º, não mais do que isso. Não se iludam, corintianos, o Corinthians não vai ficar no G6 se continuar jogando desse jeito. Mas olha só que interessante, mesmo com essa grande insatisfação da torcida a respeito do trabalho do Fábio Carille, há um medo. E se você acompanhar todas as enquetes, os fóruns de discussão do Corinthians, você vai ver que existe um grande medo a respeito da saída do Carille. É claro, ninguém quer o Carille ali, mas existe um medo que é o seguinte: se sai o Carille, entra quem? Quem é que o Corinthians vai contratar para o lugar do Carille? Por quê? Por que se tem tanto medo assim de quem o Corinthians vai trazer? Não é porque o Carille é top 5, top 3 treinadores do Brasil. Não é porque o Carille é insubstituível. É porque o time do Corinthians virou refém de uma fantasia criada por André Sanches para iludir a torcida e proteger os seus amigos treinadores. Em 2007, o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2008, trouxe o Mano Menezes para implementar uma filosofia de jogo do zero. E assim o Corinthians foi construindo uma filosofia de jogo no imaginário das pessoas, porque em 2008 o Corinthians foi uma das melhores campanhas da história da Série B. Uma campanha com ataque efetivo, com bastante posse de bola, não foi esse jogo horroroso que o time tem hoje. Não foi isso. Aí em 2009 o time foi campeão da Copa do Brasil jogando bem, com o Mano Menezes também, na época de Ronaldo, Roberto Carlos, o time arrebentando. Em 2010 foi esse momento de final do Ronaldo, do Roberto Carlos, foi a chegada no final do ano do Tite, depois de um Campeonato Brasileiro de altos e baixos, em que o Corinthians ainda brigou pelo título no final, mas acabou cedendo, depois que o Mano foi para a seleção brasileira, né? E aí em 2011 o Tite assumiu com um time aí sim já jogando um pouco mais fechado, mas não nada a comparar com esse futebol ridículo que o time joga hoje. O time que sabia propor o jogo, tinha uma certa dose de ligação direta, mas conseguia manter a bola, foi campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão, foi campeão do Paulista, foi campeão da Recopa, foi campeão mundial, acumulou títulos, evoluiu em sistema de jogo em 2015, então o Corinthians vinha 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, mais ou menos o mesmo padrão de jogo, jogando razoavelmente bem. Em 2015 teve uma guinada para cima, o time jogou muito em 2015, e aí você falava assim, puta, agora o Corinthians vai arrebentar. E aí você já parava para pensar que esse jogo que o Corinthians jogava em 2015 nada tinha a ver com esse péssimo futebol que o time tem hoje, ou com o futebol razoável que o time apresentava em 2011. Então, peraí, essa filosofia de jogo já não é tão consistente assim, porque o time já estava jogando bem melhor em 2015. Aí o Tite, enfim, em 2016 houve um grande desmanche do time, mesmo assim o time continuava jogando bem em 2016, tinha posse de bola, era quarto colocado quando o Tite saiu, tinha acabado de perder para o Palmeiras num jogo extremamente disputado no Allianz Parque, 1-0, jogava bem, mesmo com esse desmanche o time estava voltando a se encontrar, tinha acabado de ser eliminado da Libertadores num jogo em que o Nico Lopes pegou 2 bolas, o Nacional teve 2 chances no jogo, fez 2 gols, o Corinthians criou o jogo inteiro e foi eliminado pelo imponderável. E aí o Tite saiu e veio o Cristóvão Borges.
Depois, aliás, ficou um tempo o Carille, né? Não acreditaram no trabalho do Carille naquele momento, porque o time começou a jogar muito mal. Decaiu o estilo de jogo do time. Depois veio o Cristóvão. Depois o Cristóvão também, um time horroroso. Aí veio o Carille de novo. Aí veio o Oswaldo de Oliveira. O time não jogou mais bola desde então. Desde 2016, com a saída do Tite, o Corinthians não jogou mais bola. E várias vezes, quando existe a oportunidade e a chance clara do Corinthians se reinventar e voltar para 2015, não é voltar para 1950, 70, 90, é voltar para 4 anos atrás. Para a filosofia de jogo que tinha 4 anos atrás. Vem aquela velha desculpa do André Sanches de que o Corinthians vai contratar um treinador mais conservador, porque esse é o estilo de jogo do Corinthians. Essa fantasia que o André Sanches criou para contaminar a mente dos torcedores corintianos e fazer com que esses torcedores jogassem do lado dele, ela tem que ser quebrada nesse momento. Mais uma vez o Corinthians e o corintiano têm a chance de abrir os olhos e desmistificar esse absurdo que o André Sanches criou na nossa cabeça. Hoje, claramente, os times que têm esse padrão de jogo ruim estão ficando para trás, porque outros times com o mesmo nível de investimento ou um pouco maior e às vezes muito menor estão se esforçando para jogar bem e assim estão conquistando muito mais títulos. O Grêmio, o Atlético Paranaense, o Flamengo agora vai decolar com o Jorge Jesus, já está decolando. O próprio Santos com nível de investimento que é metade do Corinthians. Nem isso. Decolou no Campeonato Brasileiro, jogando bem. Então, assim, agora você vai tirar o Carille, a torcida do Corinthians tem medo de colocar outro cara no lugar, porque sabe que o André Sanches vai escolher um cara que é retranqueiro e vai ser pior do que o cara. Então, quer dizer, é a hora do André Sanches, do corintiano, do Corinthians, acabar com essa patifaria, com essa palhaçada de filosofia defensiva, de filosofia aguerrida, guerreira, com raça. O Corinthians tem que voltar a jogar bem. Essa é a única saída para o time sair dessa pindaíba em que se enfiou nesse ano de 2019, com esse futebol horroroso e que não vai chegar a lugar nenhum. Não se iluda, corintiano, com esse futebol nós não vamos para o G6. Talvez G10, G11 é a nossa realidade. Então aí você, em vez de cogitar, por exemplo, a vinda do Thiago Nunes, de um Ariel Roland, do próprio Galhardo do River, não, aí você cogita a volta de Oswaldo de Oliveira, você cogita a vinda de Filipão, você cogita a vinda de Abel Braga. Então quer dizer, por quê? Porque o André Sanches colocou isso na cabeça de todo mundo. Torcida corintiana, vamos começar a cobrar o time, cobrar o Andrés, cobrar a diretoria, cobrar o staff todo do Corinthians, para que deixem essa mentalidade pequena, essa mentalidade fantasiosa de que o time se resume a dar carrinho e dar chutão. E vamos tentar trazer alguém de peso, algum treinador que tente fazer o time jogar bola, como um Thiago Nunes, por exemplo. Sendo assim, é a única chance, a única possibilidade que o Corinthians tem para abandonar esse estilo de jogo horrível e, de fato, desmistificar essa ideia toda de que isso sempre foi o futebol do Corinthians. Não, isso foi o futebol do Corinthians por 3 anos. 2016, 2017 e 2018. Se você quiser arrastar, 2019. Vamos voltar para o que era antes. Forte abraço.